que é a função de um técnico? A função de um técnico é colocar os jogadores para fazer um determinado desempenho dentro de campo, amém? Quando esses jogadores não desempenham bem, então, você sabe, talvez você não saiba disso. No futebol tem um sistema de jogo 4-4-2. 4 zagueiro, 4 meio de campo e 2 atacantes. Ou então tem 4-1-4-1. 4 zagueiro, 1 no meio, 4 meia e 1 na frente. O que se chama isso? Táticas, estratégias. Quem que elabora tudo isso? Quem elabora tudo isso é o técnico. Então, de acordo com a situação, entenda só. De acordo com a situação, o técnico, ele olha, ele quer ganhar, sim ou não? Então, ele precisa criar uma estrutura de jogo. O técnico é o ser pensante de todos os jogadores, amém? E qual a associação que tem com a palavra? É simples. O maior técnico que tem é Deus. Nós somos os jogadores de Deus que Ele escolheu para estar nessa terra. E esse é o nosso campo, o campo da palavra. Então Deus estabelece algumas maneiras. E que quando nós, jogadores, não vamos bem, então Ele muda a estratégia. Quantos estão entendendo? Se Deus muda a estratégia, é somente porque Ele quer atingir o resultado. Vocês estão entendendo? Não é porque de repente Ele quer. É porque às vezes aquilo que Ele falou para o jogador fazer, marca, não está marcando. Então você não vai ficar na frente mais, você vai ficar atrás. Então Ele mexe nas peças para que o jogador cumpra. Deus, nós vamos aprender nessa noite que Deus tem estratégias para mexer na estrutura da tua vida. Eu vou te falar quais são os esquemas táticos que Deus usa. De repente você está vivendo um esquema tático que Deus usa, e aí você vai saber o porquê que algumas coisas estão acontecendo na tua vida. Você entendeu? Tem um ser na Bíblia que me ensina as posições que Deus coloca o homem, e que nós devemos nos espelhar nessa pessoa, para nós entendermos qual que nós já passamos, que nós não executamos direito, e qual nós precisamos voltar, e quais são as próximas que virão. E essa pessoa chama Jonas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 1. Está escrito: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Podem sentar, queridos, mas não feche a sua Bíblia, que nós vamos navegar na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Toda atenção é pouca, mas nós precisamos agora orar ao Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Tu és o Santo de Israel, Pai. Nós declaramos a Tua presença. A bênção repousa sobre cada vida. Que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós. E tudo que o Senhor quer agir em nós. Tua palavra é poderosa. É rema, é verdadeira. Eu profetizo, em nome de Jesus, que os corações que estão aqui estejam abertos para a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a semente que eu espero, Deus, que nessa noite sejam terras aqui férteis, onde essa semente vai entrar. Não vai ser em solo rochoso, nem entre espinhos, nem à beira do caminho. E que o Senhor vai falar aqui. Que o Senhor fale nessa noite com cada vida. Que eu diminua e tu cresças. Em nome de Jesus, eu quero ser boca do Senhor aqui. Amém. Quem crê, diga amém. Todos estão com o livro de Jonas aí? Primeiro esquema tático de Deus para o homem. Por que esquema tático? Porque Deus é o maior técnico e nós somos os jogadores dele. E nós temos um adversário. Temos ou não temos? Satanás é o nosso adversário, sim ou não? O tema da mensagem de hoje chama-se assim: decisões trazem
consequências. Repete comigo, decisões trazem consequências. A primeira maneira de Deus falar com o homem, de Deus querer armar o esquema tático, fala assim comigo assim, ó, é através da palavra. O que nós vemos no primeiro versículo de Jonas? E veio a palavra do... Você sabia que antes de acontecer qualquer coisa na tua vida, Deus quer falar com você? Como que vem essa palavra? Essa palavra vem de diversas formas. A primeira, não nessa ordem, mas a primeira que eu vou citar. Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra. Deus, primeira coisa que ele fala para o homem é, ouve a minha palavra. Quando você está num culto, quando você está numa célula, quando você está num lar de paz, lá é levado a palavra. O primeiro esquema tático que Deus gostaria que funcionasse em nós, é Ele falando e nós obedecendo. Obedecendo o quê? A palavra. Outra maneira de entender a palavra é orando a Deus. Porque quando a gente ora, Deus fala. E falar é algo que vem de boca, palavra. Então, quando Deus, que é o maior técnico, estabeleceu você nessa terra, Ele liberou um esquema tático. Não é 4-4-1, 4-4-2 ou 4-1-4-1, não. É, ande na minha palavra. Cumpra a minha palavra. Ouça a minha palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai ditar onde você precisa chegar. Quando Deus te colocou nesse mundo, Ele tinha e tem e terá um plano na sua vida. Ele sabe qual é a função certa. Se um goleiro, a função dele é uma. A função de um atacante é outra. A função do meio-campista é outra, de um zagueiro é outro. A nível de futebol. A nossa função na terra também está definida por Deus. Deus tem algo para fazer na tua vida nessa terra. Você tem algo, um plano, um propósito que veio dele, não é meu, não é seu. Veio de Deus esse plano. E esse plano precisa ser executado. E Deus que não perde, Deus perde. Deus que não perde, Ele vai até o fim. Então Ele disse para Jonas, Ele falou, veio a mim a palavra. E a palavra deu um direcionamento. Qual foi o direcionamento que teve a palavra? Ele disse para Jonas, Jonas, você vai se levantar, se dispõe, vai até a grande cidade de Nínive e prega a palavra. Era o propósito de Jonas. O teu propósito é um, do teu vizinho aí é outro, que está atrás de você é outro. Deus tem um propósito para cada um. O de Jonas era ir para Nínive, levar a palavra para Nínive. De repente o seu é levar a palavra para a sua família. De repente o seu é levar a palavra na tua célula. De repente o seu é levar a palavra para o teu vizinho. De repente o seu é salvar o teu bairro. Cada um, Deus tem um propósito, e esse propósito você não pode dizer que é pequeno ou grande, porque foi Deus quem definiu. Então Deus usa a primeira coisa. Só que é somente com Jonas que Deus usa a palavra? Não, com você e comigo também. Com todo mundo. A questão é que o técnico Deus fica lá de cima olhando nós aqui na terra. E de repente aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você a gente não faz. E Deus é um técnico que não pode perder. Então Deus precisa mudar a estratégia. A Bíblia diz no versículo 3, acompanha comigo. Jonas se dispôs, olha só, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Repete comigo, longe da presença do Senhor. Deus deu uma palavra, amém? Fala assim, ó, a primeira via. Fala assim, ó, a primeira via de comunicação de Deus com o homem é a palavra.
E ele ouviu. Jonas fez o quê? Eu me disponho para fugir. E o tema da mensagem é que toda decisão tem consequências. Mostrando na Bíblia. Ele teve uma decisão de fugir. Ele não quis. Bom, você tem promessa. E no final, você vai rever suas decisões. E você vai comparar com as consequências que estão vindo sobre a tua vida. Para você rever se as decisões que vocês estão tomando estão sendo decisões que estão trazendo consequências maravilhosas. Mas o Jonas me inspira e a decisão dele foi errada. Embora veio a palavra de Deus, eu não posso criticar, porque muita gente hoje recebe a palavra, a primeira via de comunicação, mas não toma uma decisão como tem que tomar. Bom, aí como a gente toma uma decisão, vem uma consequência. Aí o técnico tem que mexer na estratégia, sim ou não? Se não queres ouvir a minha palavra, então eu vou para o plano B. Versículo 4. Segunda via de comunicação de Deus para com o homem. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Quem que lançou sobre o mar? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio que estava a ponto de se despedaçar. Olha que tremendo. Veio uma tempestade na vida de Jonas, sim ou não? Alguém aqui sabe o que é viver uma tempestade de problema? Levanta a mão, quem sabe? Hã? Você já viveu um forte vento? Teu casamento já sofreu um forte vento? Tua vida financeira já sofreu um forte vento? O barco do teu casamento já quase despedaçou? E a mensagem que eu aprendo com Jonas é: Deus queria trazer o forte vento para Jonas? Não. Deus queria que Jonas ouvisse a primeira linguagem, a palavra. Obedecer a palavra. Mas Deus é um técnico que não perde, amém? Esse jogador chamado Jonas não quis a palavra. Deus falou assim: você não quer me ouvir? Vou mudar minha maneira de falar. Porque Deus muda a maneira de falar com as pessoas. Sabia que Deus muda? Aí Deus fala assim: vou mudar o idioma. O idioma agora não vai ser minha palavra. Meu idioma vai ser através de um vento. Vou soprar. Tem momento na vida da gente que está sendo soprado e o nosso barco está no mar e vem tempestade. E a Bíblia é clara em dizer grande tempestade. Se fosse qualquer outra pessoa, eu podia pensar assim: peraí, pastor, uma viagem em alto mar não é difícil de ter tempestade. É verdade. Eu concordo que no alto mar não é difícil de ter tempestade. É verdade ou não é? Agora, você já fez alguma reflexão na tua vida de que certas coisas naturais, que às vezes pode ser o próprio Deus usando como linguagem para chamar a tua atenção? Tem coisas que acontecem com a gente que a gente pensa assim: não, isso acontece com todo mundo, é normal. Quero te dizer uma coisa: não é normal. É Deus querendo chamar a tua atenção. É Deus querendo que você entenda o seguinte: ei, você não quis me ouvir? Não? Não. Então eu vou mandar uma tempestade. Olha o que o texto diz. O texto não diz que foi o diabo. Às vezes você está passando por uma prova e você está dizendo assim: pastor, o diabo se levantou. E o diabo está assim, não, eu não fui. Tem nada a ver com isso, não. E Deus vai falar para o diabo: você fica tranquilo, eles não sabem nada, fui eu, dessa vez fui eu. Foi o Senhor quem mandou o vento, foi o Senhor quem provocou a tempestade. Por quê? Porque Jonas era alguém que estava debaixo da mão de Deus. Ei, se Jonas está debaixo da mão de Deus, quem tem que agir na vida de Jonas é o técnico. E esse técnico é Deus. Nós precisamos trazer algumas coisas da nossa vida que acontecem no nosso dia a dia e começar a refletir. Primeiro, não é o diabo,
Porque se for o diabo, eu parto do pressuposto que tua vida não está na mão de Deus. Porque o diabo só pode tocar em quem está debaixo da mão dele. E uma vez que você aceitou a Cristo, quem já aceitou a Cristo? Você não está mais debaixo da mão do diabo, você está debaixo da mão de Deus. Antes de Deus te entregar para o diabo, ele vai usar algumas linguagens. A primeira é falar, a segunda é tempestade, vento. Então, nós precisamos pedir discernimento para Deus, e alguns domingos até eu posso compartilhar, te ensinar como entender quando é Deus e quando não é Deus. Mas a primeira ponto de partida é, se a minha vida foi entregue a Deus, quem dirige a minha vida é Deus. E se alguém disser assim, mas está um caos. Está um caos, porque na primeira coisa que Deus falou para nós fazermos, nós não estamos fazendo o que Deus falou, então Deus mudou a maneira de falar, para ver se a gente acorda. E Ele mandou uma tempestade. Quando Deus mandou uma tempestade para Jonas, ele estava no barco, e o barco estava cheio de pessoas. Então, você já parou para meditar que tem pessoas que arrumam serviço, querido? Vai lá, não para em serviço nenhum. Não consegue parar em serviço nenhum. Tem talento, mas não consegue parar em serviço nenhum. É algo normal. Às vezes é vento e tempestade. Do diabo? Não, de Deus. Para quê? Para ver se esse ser começa a pôr a mão na cabeça e fala assim, ai Deus, eu já sei. É que eu fugi da tua presença. Porque Jonas fugiu da presença de Deus. Deus tinha um plano para Jonas e Jonas estava o oposto do plano. E quando alguém está no oposto do plano de Deus, só vai enfrentar tempestade. E Deus está trabalhando. E tem pessoas que estão já há um certo tempo, né, com essa linguagem. Deus não está falando mais nada. A maneira dele é soprar vento forte e formar grande tempestade. Por quê? Porque Deus espera que você acorde, que você fala assim, estou entendendo. É Deus. Eu estou em desobediência, ou Deus quer que eu faça isso e eu não estou fazendo, ou Deus não quer que eu faça aquilo. E aí a gente começa a falar, estou fora do centro. Deus já falou para mim lá atrás que Ele tinha algo na minha vida, e eu estou entrando num barco para Tarsis, e Deus queria que eu fosse para Nínive. É nome errado, é povo diferente, é lugar diferente. E Jonas estava lá. Então nós precisamos. Agora, obviamente que Deus teve que piorar a situação. Porque nós não entendíamos na fala. Vamos ler o versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Repete comigo, se deitado. E dormia, fala assim, dormia profundamente. Eu vou explicar. Você sabe o que é o dormir profundamente? No literal, ele estava dormindo. Roncando. Tinha uma tempestade e ele estava dormindo. O que significa isso? Tem coisa que está acontecendo na tua vida que você está dormindo e não está vendo que é Deus que está querendo chamar a tua atenção. Esse é o sentido que Deus quer transformar para a igreja. A gente tem que analisar o que está acontecendo para nós e acordar. Acordar para quê? Para Deus. Jonas estava dormindo profundamente, ou seja, ele nem tchum. Você passa por uma tempestade, aí vem outra, e você não se deu conta que é Deus que está falando assim, ei, tudo que está acontecendo na tua vida, que você está vendo esse vento forte, sou eu. Enquanto você não voltar e for para Nínive, vai ficar tudo assim. Ele estava dormindo. E quando que a gente dorme? Quando a gente acha que tudo que acontece ao nosso dia a dia é natural. Posso te dizer uma coisa? Nenhum fio da nossa cabeça cai se não for a permissão de Deus. Se você concordar que o que acontece com a tua vida é algo natural, então você é igual ao mundo. O mundo considera natural. O povo de Deus não é natural. O povo de Deus entregou a vida para Deus, logo quem dirige a vida é Deus, até nessas situações. Por exemplo, a pessoa vive com dor de cabeça. Vive passando mal. Eu tenho que acordar. Não arruma emprego, ou quando arruma, vive com
estou no emprego. Tem que pensar alguma coisa, tem que acordar. Não é o normal, é a situação que Deus está querendo chamar a atenção. Para quê? Para fazer uma avaliação. E não é você perguntar, mas o que é então? Você precisa fazer uma avaliação. Você precisa descobrir qual é o teu Nínive. Qual é o propósito de Deus para a tua vida. E aí, os marinheiros que não serviam ao Deus verdadeiro, presta atenção. Quando viram a tempestade, a Bíblia diz que eles clamaram aos Deus deles. Significa que até o povo lá fora, quando acontece alguma coisa ruim, eles associam como sendo alguma coisa de Deus. Porque decisões trazem consequências. E aquela tempestade, na cabeça dos marinheiros, era alguma decisão que eles tinham feito de errado. E cegamente falando, eles clamaram ao Deus deles. Mas eles eram muito abertos em saber que o que estava acontecendo com ele era a intervenção do Deus deles. Só não era do Deus deles. Mas eles sabiam que era de Deus. E nós, muitos de nós, Jonas, não estamos enxergando que tem certas coisas acontecendo, que é Deus querendo nos acordar. De repente os homens foram lá, até o ímpio sabia que tinha um Deus na parada, que não era o diabo. Ô Deus, o que eu fiz? Foram lá acordar o Jonas. Você está dormindo, Jonas? Como que você está dormindo num sono profundo? Vamos ler o versículo 6. Está escrito: chegou-se o mestre a ele, o mestre do navio a ele, e disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez seja esse Deus que se lembre de nós, para que não pereçamos. Repare que até o povo sabia que Deus que tinha que agir. Agora olha só, como vocês estão diante das coisas que andam acontecendo com vocês? Como são os fatos que vocês estão pensando? Como são as coisas? Versículo seguinte diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lançamos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só que tremendo. O que aconteceu? Esses homens, a terceira linguagem, quem que Deus usou para falar com Jonas? Pessoas. Primeira linguagem, a palavra. Segunda linguagem, vento forte e tempestade. Terceira linguagem, usou pessoas para chegar e dizer assim, ó, clama aí, você está precisando buscar. Clama ao teu Deus, de repente por tua causa. A terceira via de comunicação que Deus usa são pessoas. Não tem um agente de paz na sua casa à toa. Não tem um líder de célula na sua casa à toa. Não tem um discipulador sobre a tua vida à toa. Não tem um pastor sobre a tua vida à toa. Eles são pessoas que é uma forma de Deus falar. Aos marinheiros, clama ao teu Deus. Porque eles não ouviram a palavra. Não quis entender o vento forte. Foi falar o quê? Clama ao seu Deus. Quando pessoas vão falar com você de Deus, entenda que essas pessoas é uma linguagem de Deus para falar com você. Às vezes a gente não gosta. Em Olímpia eu evangelizei uma moça amiga nossa. E aí foi passando um tempo. Aí você precisa ir para a igreja. Quero saber de igreja não. Tá bom. Aí as coisas na vida dela, tudo, ela não entendia que Deus agia para Deus acordar ela. Aí comecei na casa dela, ela mandava o filho falar, minha mãe não tá. Aí eu, ia embora. Não, tudo bem, não tem problema não, volta outro dia. Passou outro dia, vou lá fazer a visita. Minha mãe não tá. Aí de repente minha irmã falou para mim assim, Leandro, ela faz caminhada na avenida todo dia 6 da tarde. Falei, já sei onde eu vou pegar ela. Na avenida. Aí passei de carro e ela, não esqueci de você não. Acho que ela pensou assim, eu queria ter esquecido de você.
Ela começou a desprezar. Mas aquilo foi uma forma de Deus falar com ela. Porque se ela desprezou a palavra, se ela não entendeu o vento forte e a tempestade, ela começou a desprezar. Até que chegou um dia que ela não aguentou e foi para a igreja. Aí quando ela foi para a igreja, irmãos, eu falei assim, ó, valeu a pena. Eu fiz, às vezes eu saio fazendo evangelismo nas casas. Às vezes levo meu filho, às vezes não. E eu vou batendo palma. E eu vou falando de Deus. E eu sei, e quem já foi, precisa saber. Quando você vai até um lugar, você é a boca viva de Deus que está indo até cada lugar, irmãos. É uma forma de Deus falar. É uma forma de Deus falar. E aí os marinheiros foram falar para Jonas. Clama. Tudo que Jonas queria era fugir de Deus. Mas aí Deus usou até o ímpio. Quando não tem um justo para usar, ele usa o ímpio. Mas que Deus usa, Deus usa. Afinal de contas, ele é o técnico. E ele pode perder, irmãos. Ele vai perder. Se você tiver um justo, ele usa o justo. Se ele não tiver o justo, ele vai usar até o ímpio. Para falar assim, você precisa de Deus. Você precisa voltar para o Nínive. Clama aí. Olha esses problemas que nós estamos enfrentando. Tem que clamar, não é dormir não. Vamos continuar a nossa história. Terceira forma, então, foi usar pessoas. Continuando, versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Até no paroímpo, irmão. Até quando você vai tirar a sorte, sai o camarada. Ou seja, Deus usa cada coisa para falar com a gente. Até assim, ó, vamos colocar uma garrafinha aqui, ó. Vamos fazer 5 pessoas aqui, vamos rodar. Para ver onde que a boca da garrafa vai parar. Chuta onde para. Para em você. Por quê? Porque Deus usa coisas naturais. Situações que acontecem no teu dia a dia são situações naturais que Deus quer falar com você. Então disseram, ao 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor. Olha só. Temo ao Senhor, o Deus do céu que fez os céus, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe, que te faremos, pois, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha o 11 aqui. Deus foi dando tempo para Jonas tomar o caminho que ele queria. Ele foi rápido ou ele demorou? E quanto mais o tempo passou, mais Deus fez o quê? Fala assim, ó, mais aumentou a tempestade. Porque se aumentou tem que ser mais, é lógico, né? Deus aumentou a tempestade. Posso fazer uma pergunta? Analisa certas coisas na tua vida. Se há tanto tempo atrás, a tempestade que você vivia em certas áreas não era menor do que hoje. Está aumentando mesmo. Deus está esperando, Deus está usando a tempestade. Eu fico pensando assim, ó. Quando uma pessoa fala, ela pode falar assim, ó. Irmãos, Deus ama vocês. É um tom de voz, certo ou não? Mas de repente Deus pode falar assim, ó. Deus ama vocês. Aumentou o tom de voz, sim ou não? Agora, a tempestade, Deus começou a mandar de um jeito. A tempestade era a linguagem de Deus para falar com o homem. Para ver se o homem acordava. Mas aí o homem não foi ouvindo, e Deus tem que gritar. Aumentou a tempestade. Aí, olha que tremendo. Os marinheiros conversaram e disseram assim, o que é que nós vamos fazer para que essa tempestade se acalme? Sabe o que se chama isso? Eles têm que tomar uma decisão. E o tema é, decisões trazem consequências.
Os marinheiros estão lá. Gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó, tem alguma coisa que você pode fazer que vai fazer a tempestade ir embora? Sempre tem uma coisa que você pode fazer. Os homens, quem é que tinha que estar preocupado com a tempestade? Não era o Jonas? Quem que estava preocupado? Os marinheiros. E os marinheiros sabiam que a consequência da tempestade parar era baseado numa decisão. O que faremos para a tempestade parar? Se tomar uma decisão certa, a tempestade para. Se tomar uma decisão errada, a tempestade piora. Decisão de novo. Vamos ler agora o versículo de número 12. Respondeu-lhes: tomai-me. Olha o que Jonas disse. E lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa... Ah, você sabe, né? Vos sobreveio esta grande tempestade. Olha que tremendo. Por causa de Jonas, os outros teve tempestade. Você sabia que por causa de algumas pessoas a gente sofre tempestade? Fala para quem está do seu lado assim, ó, por minha causa, às vezes, você vai sofrer tempestade. Fala assim, por minha causa. Então você precisa tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Eles tinham que tomar uma decisão. Aí Jonas vira e fala assim, ó, me lança no mar. É uma decisão, certo ou errado? Agora, se vai dar certo ou não, que vai ter consequência ou não, nós vamos ver. Quando Jonas falou assim, ó, vocês têm que me jogar no mar, olha o que aconteceu no 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra... Ó, comigo. A decisão, jogar Jonas no mar. Jogaram? Não. O que eles fizeram? Tentaram achar uma alternativa. Qual era a alternativa? E se a gente remar até a terra? Nós não vamos precisar jogar ninguém. Qual que era a atitude certa? Jogar Jonas no mar. Era ou não era? Você conhece a história da Bíblia? Você sabe que às vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente quer achar caminhos alternativos. E a Bíblia diz que o caminho alternativo desse povo foi remar, para ver se chegava na terra. Tipo assim, é para jogar ele lá? Vamos não. Ah, Deus deve ter outra coisa para nós, vamos remar. Aí remaram para ver se chegava na terra e salvava todo mundo. Conseguiu chegar na terra? E diz que cada vez mais que eles remavam, o que acontecia com a tempestade? Tem coisa que a gente está remando, irmãos. E a tempestade está aumentando. Por quê? Porque Deus está esperando tomar a decisão certa. Não adianta tomar a decisão alternativa. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó, a decisão que Deus tem para a tua vida é somente dele. Não é a nossa. Ei, jogar o Jonas para dentro do mar, embora ninguém conhecesse ninguém, tipo, então eu vou ser o culpado? Eu já joguei todos os meus bens no mar, e agora, rapaz, eu te jogo com fé e vontade, só para você largar a mão de ser tonto, olha quantos bens eu perdi. Mas eles temiam ao Deus deles. Eles falavam assim, se a gente jogar esse homem no mar, e Deus me castigar, o nosso Deus nos castigar. Jogar Jonas no mar não era uma decisão fácil para os marinheiros. Não era. Posso te falar uma coisa? Tem decisão que Deus pede para nós que não é decisão fácil. Mas é decisão certa. Quantos conhecem a história de Abraão, que ele tinha um filho, que Deus pediu para sacrificar o filho aqui? Levanta a mão. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho, era uma decisão fácil? Mas era a decisão? Toda decisão leva a consequência. Decidir errado e decidir certo, não decidir já é uma decisão errada, viu? Então eu não vou decidir nem certo e nem errado. Não decidir já é uma decisão errada. Agora jogar o Jonas lá é difícil. Se eu te fazer uma pergunta, qual o Jonas que você tem que jogar fora? Qual é o Jonas que está fazendo ter tempestade na tua vida? Qual é o Jonas que está revolucionando o mar? Ou qual remo que você tem que soltar? Qual a alternativa que você está lá? Vamos chegar lá num cantinho do mar, na terra, vamos remar.
Irmão, você vai gastar força toda, você não vai chegar, você só vai fazer aumentar. Quantos quer ser abençoado aqui? Levanta a mão. A vontade de Deus para o Jonas era ir para Nínive. A vontade de Deus para os marinheiros era jogar. Porque os marinheiros, irmãos, olha como que Deus é tremendo. Tudo está na mão de Deus, tá ou não está? Deus tinha que usar os marinheiros, tinha ou não tinha? Para que Deus precisava dos marinheiros lá naquele lugar? Só para uma coisa. Aliás, para duas. Primeiro para clamar e segunda para jogar ele lá. Os marinheiros só estavam ali por causa daqueles dois propósitos. Não tinha mais nada que eles pudessem fazer que resolvia. Eles jogaram os bens fora, não precisou. Eles tentaram remar até a terra, não precisou. As duas únicas coisas que eles fizeram que prestou foi acordar o Jonas. E a segunda era jogar no mar. O propósito de Deus para eles era esse. Aí eles inventaram de mudar. E todo mundo que muda o propósito de Deus vai entrar num nível muito grande de tempestade. Seja o marinheiro, seja o Jonas. Seja você, seja quem está do seu lado. Mudou o propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu só sei que Deus tem. E se você não sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, vai na primeira linguagem. Fala comigo. Porque Deus fala, Deus é um Deus de palavra. Ele fala. E se Ele falar com você, retenha a palavra e fala, é isso que o Senhor quer para mim? É. Qual que é o teu plano na minha vida? Jogar Jonas para fora? Deixa comigo. Que jeito que o Senhor quer? No chute? Que jeito que o Senhor quer? O colarinho? Escolhe o jeito que eu vou jogar. E aí, eles viveram maior tempestade. Agora nós temos nessa história, dois tipos de pessoas que estão fora do propósito. Marinheiros e Jonas. E eles tomaram a decisão. E toda decisão tem consequência. E a consequência deles trouxe mais tempestade. Próximo versículo. 14. Então clamaram ao Senhor. Não, agora é o 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Lemos. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te, peço que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que aconteceu? Cessou o mar a sua fúria. A tempestade foi embora? Foi ou não foi? Por que foi? Porque tomou uma decisão correta. Quantos estão entendendo aqui? Agora, Jonas ainda não está no propósito de Deus, mas os marinheiros entraram, ok? Os marinheiros fizeram o que era certo e a bonança veio. Quantos querem a bonança aqui? Levanta a mão. Pega essa mão que você levantou, pega na pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, eu profetizo sobre a tua vida que decisões certas serão tomadas a partir de hoje, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? E os marinheiros falaram, Deus não me castiga. Quando eles viram que a tempestade foi embora, eles devem ter feito assim, uhul, cumprimos a vontade de Deus. É bom quando você cumpre a vontade de Deus, até mesmo se ela for difícil. Está entendendo ou não? É melhor uma vontade de Deus difícil, mas vindo com paz e bonança, do que você tentar buscar mecanismos alternativos e continuar sofrendo tempestade. Bom, e o Jonas? Bom, primeira linguagem, a palavra. Segunda linguagem, tempestade. Terceira linguagem, usou pessoas. Vamos para a quarta linguagem agora. Fala assim, ó, está piorando. Porque com pessoas teimosas, Deus é obrigado a mudar o esquema tático até piorar, irmãos. Temeram, pois, estes homens, em extremo, ao Senhor, com S maiúsculo, tudo maiúsculo. Sabe o que aconteceu ali? Eles se converteram. Eles buscavam Deus minúsculo. Quando a tempestade parou, eles converteram, irmãos. Você está vendo que quando você faz o que Deus manda, tua vida muda? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha, ficou crente, ofertando e tudo ainda. 17. E deparou o Senhor com o Uber. Foi ou não foi?
Foi, Deus chamou um Uber no mar. Sabia que tem um Uber no mar? Você já ligou para o Uber? Quem já andou de Uber? Eu nunca andei de Uber. Quem já andou de Uber aqui? Levanta a mão. Deus ligou para o Uber. Quem que Deus vai usar agora? Um peixe. Que peixe? O Uber. Tchuc, 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 tchuc. Quem que é? Perto do navio, tem um cara. Tá em companhia, não está sozinho. Pode pegar ele, todo seu. E olha o que aconteceu. Deparou o Senhor um grande peixe. Foi o diabo ou foi Deus? Você reparou que do começo ao fim foi Deus agindo na vida dele? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do... A viagem era cumprida, irmão. Presta atenção. Para você ficar 3 dias e 3 noites, você viajou muito. Quanto tempo que você está viajando em caminho errado? Quero te falar uma coisa. Quanto mais tempo você demorar para tomar a decisão certa, mais demorado vai chegar para você chegar no lugar que você tem que chegar. E talvez o Uber vai ser o mesmo. Aí Deus precisou apelar, né, irmãos? Colocar um homem dentro do peixe. Foi a linguagem. Deus falou assim, agora eu vou apelar. Você não me escuta, você não escuta as pessoas, você não escuta nem tempestade. Agora eu vou apelar com você. Deus colocou ele no fundo do poço. E essa linguagem do fundo do poço, irmão, qualquer ser humano entende. O ser humano já nasceu sabendo falar a linguagem fundo de poço. Quando ele entrou no peixe, lá esse homem teve uma mudança. E no capítulo 2 de Jonas, você sabe o que Jonas fez? Jonas orou ao Senhor. E ele disse assim, na minha angústia, clamo ao Senhor. Tem um louvor com a letra do Jonas, capítulo 2, do Regis Danese. E ele ouve a minha voz. Ele orou. Quantas oportunidades ele teve para orar? Ele falou com Deus. Sabe o que é oração? É se voltar para ouvir a palavra de Deus, porque Deus fala através da oração. Lá no fundo do poço, ele falou com Deus. A primeira estratégia de Deus era, ouve a minha voz. Veio a minha palavra do Senhor. No primeiro versículo, no capítulo 2, foi que ele entendeu. Quantos estágios Jonas precisou passar, degredindo, para poder escutar Deus. Quantos estágios eu precisei passar para ouvir a voz de Deus. Pessoas pregavam a palavra de Deus para mim, eu tinha 16 anos. 17 anos. 18 anos. Com 19, Deus usou a linguagem do fundo do poço. Mas não é uma linguagem somente vai para a igreja. Que o propósito não é esse. O propósito de Deus é, eu tenho um plano na tua vida que é muito além de só ir à igreja. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. E o Uber do mar fez Jonas acordar. Sabe o que Jonas falou? Eu vou cumprir a tua vontade na minha vida. Esse técnico não perde. Perde? Ele muda o esquema tático. Agora, sabe o que eu quero dizer? Estou concluindo. Se você não tomar decisões certas na sua vida, Deus vai ser preciso mudar esquemas táticos. Eu não sei qual dos esquemas táticos que você já viveu. Se foi Deus usando pessoas, se foi usando a palavra, ou se foi usando tempestade, eu só sei que tem uma que é infalível. É o fundo do poço. Deus gosta de pôr alguém no fundo do poço? Não. Tanto que Deus não começou com o fundo do poço. Ele começou com a palavra. Porque Deus nos ama como pai ama o filho. Então ele começa com a palavra. Mas se nós não ouvirmos, ele usa situações. Como que você tem enxergado as coisas que andam acontecendo na tua vida? Começa a refletir. Eu parto do pressuposto que primeiramente eu tenho que avaliar as coisas que andam acontecendo ao meu redor. Não é, tem gente que fala assim, eu sou azarado. Por que você é azarado? Rapaz, eu vou acender a lâmpada queima. Eu vou ligar o chuveiro queima e aí fico tomando banho de água fria. Eu saio para pegar ponto de ônibus, chove. O carro passa, me joga água. Eu entro na circular atrasa para chegar no serviço. Não é que você é azarado. É Deus causando tempestade para você falar assim, você não está entendendo que você tem que estar em Nínive e não em Tarsis.
gente não pode desconsiderar as coisas naturais que a gente vive, irmão. O quarto meio é o peixe. Será que Deus vai precisar ligar para o Uber? Ou nós vamos falar lá no... Se aquela hora que os marinheiros disseram assim, ó. Acorda, clama a teu Deus. No versículo 11, os marinheiros falaram assim, o que a gente tem que fazer? Se Jonas falasse assim, fica tranquilo que eu já sei o que tem que fazer. É eu e ele lá em cima. Vou dobrar meu joelho aqui. Senhor, é o seguinte, não adianta disputar com o senhor apela, o senhor usa vento, o senhor usa mar, o senhor usa tempestade, o senhor não sabe brincar. Então não adianta eu competir com o Senhor, me rendo aos teus pés, vou fazer a tua vontade. Inclusive, aproveita essa tempestade que o Senhor está aí, ó, já muda o barco, pode me levar para Tarsis, que eu já estou aqui no barco mesmo, já me leva para Tarsis, porque eu vou bem acompanhado e ainda vou te dando glória a Deus. Deus faria isso? Claro. Mas não, o cara quer fugir. E até dentro do barco ele fala assim, ó, me lança no mar. Sabe o que ele falou, me lança no mar? Porque ele queria fugir. Aonde que você pensa que você vai fugir? Que Deus não tem alguém para te pegar, uma coisa para te pegar. Aonde que a gente pensa que nós vamos fugir de Deus? Fala para quem está atrás de você, atrás. Fala assim, onde que você pensa que você vai fugir de Deus? Ele quis fugir ao entrar no barco, quis fugir ao ser lançado do barco. Irmão, fala para quem está na tua frente, com tu, assim, ó, que tal você parar de fugir? Eu estou falando que Deus mandou falar, irmão, foi Deus que mandou falar isso aqui. Tem crise financeira que você está vivendo, que eu vou te falar o seguinte, não tem nada a ver com o capeta. E você vai falar assim, eu sou dizimista. Você vai falar, eu sei que você é dizimista, meu irmão, mas eu tenho um plano na tua vida, eu sou técnico, eu dirijo a sua vida, ou você alinha com o meu propósito, ou eu vou te pegar. Sabe qual que é a melhor coisa? Então me pega, Senhor, e me leva para onde tu queres. Eu quero estar no centro da vontade do meu Deus. Eu com 19 anos, pensa só. Irmãos, eu era arteiro. Eu era um menino arteiro. Mas ao ponto que começou a chegar a polícia na minha casa, não era normal. Aí Deus falou, eu te pego. Eu vou te pegar. Eu vou trazer tempestade na tua vida. Brigava lá em casa, o pau caía foi. Eu e minha irmã saía no Ultimate Fighter, no UFC. Eu vou chamar a polícia. Meu pai chegava do serviço, tinha polícia. Quando que vem polícia da minha casa? Eu sou um homem trabalhador. Eu não criei filho para isso. O diabo falava assim, vamos ver se você vai aguentar as pancadas, vamos ver se você vai aguentar a tempestade. O barco de Jonas quase se despedaçou, o meu quase se despedaçou. E o teu? Você vai deixar despedaçar? Enquanto o teu quase, ainda tem esperança para a tua vida. Deus é um Deus. Saiba que Deus não quer usar o Uber no mar. Ele só usa certas coisas quando a gente foge. Tempestade no mar, só usou porque ele correu para o barco. Peixe, só foi porque ele entrou no mar. Qualquer lugar que nós fugirmos, Deus vai nos pegar. Ou então a gente fala assim, Senhor, fala comigo. E eu vou tomar decisão, porque decisão traz consequência. Tome uma decisão certa na tua vida, que você vai sentir a bênção de Deus repousando. Aí sabe o que o peixe fez? O peixe foi o carro que levou ele até a terra. Não foi o barco, foi o peixe. Deus usa o que você pensa que ele não vai usar para levar você até a terra. Aí sabe o que aconteceu quando ele chegou em Nínive? Pregou a palavra. Estudos dizem que Nínive era uma cidade perigosíssima, de muito bandido. Então, as razões naturais que levaram Jonas a não querer ir para Nínive é a mesma, talvez, de falar para você assim, Deus quer que você vai pregar lá na bocada do Rio de Janeiro. Você iria, irmãos? Não é fácil não, hein? Tem que ser muita coisa de ouvir a voz de Deus. Mas se Deus mandar, tem que ir. Agora, se Deus... O Jonas falou o quê? Eu vou pregar no Rio de Janeiro? Não, vou fugir da presença de Deus. Nínive era uma cidade grande e com um nível de criminalidade muito alta. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. Ai, Deus. O diabo, acho que cada vez que viu Jonas fugindo, o diabo falava, ihul, tá correndo, hein, Deus? Olé! Jonas está dando olé, o Senhor está mandando tempestade, ele não escuta. Os marinheiros, ele não ouve. Ihul, pega ele. A cidade de Nínive vai ficar na minha mão. O diabo devia estar cantando a vantagem, né? Aí Deus falou assim,
Fica tranquilo aí, Satanás. Até no meu remendo eu sou melhor que você. Você não quer seguir meu plano A, o meu plano B é melhor que você, o meu plano C é melhor que você, o meu plano D é melhor que você. Aí chega Jonas, dentro de um peixe grande, uma cidade daquela. Aí entra a história. A cidade de Nínive era uma cidade que idolatrava os peixes do mar e considerava deuses. E esse povo tudo era machão para dar tiro, para matar, para fazer tudo. Mas diante do mar e das coisas que tinham no mar, eles se rendiam. Viravam mocinhas. Os machões viravam mocinhas. De repente eles estão lá, nós somos os bons, e Nínive é a cidade mais não sei o quê. Chega um peixe, escrito em cima, táxi de Jeová. Quando os camaradas viram um peixe, que você vê um peixe grande chegando na beira do mar, se assusta, certo ou errado? E se você vê um homem saindo de dentro de um peixe, tudo cheio de comida aiada de resto de mar. Sabe o que aconteceu com Nínive? Se converteu todinha. Porque quando o peixe chegou, eles disseram assim, esse homem está dentro do peixe, então ele deve ter o Deus dos peixes, o Deus de tudo, nós vamos nos render. E aquilo que ele tinha medo, na verdade Deus estava planejando. Satanás, ele não vai pelo plano A, ele não foi pelo plano B, ele não foi pelo plano C, mas só pelo plano D eu vou converter aquela cidade inteirinha. Converteu a cidade de Nínive inteirinha. Quando ele saiu, ele falou, o que é você? O peixe me engoliu. Você não morreu? Não, porque o meu Deus me guardou. Quando ele falou isso, a cidade se prostrou diante de Deus. Ou seja, aquilo que você está com medo de tomar decisão difícil, o próprio Deus já está preparando lá na frente. Deus já está preparando que ele vai agir. Porque quando Deus tem um propósito de Jonas evangelizar Nínive, ele já sabe. Ou eu evangelizo com peixe, ou eu evangelizo com fogo, ou eu evangelizo com poder, ou com cura. Deus tem N armas para usar através da sua vida. Tome uma decisão nessa noite. Eu vou convidar você a ficar em pé. E você vai fazer uma oração. E essa oração é uma decisão que você precisa fazer. Qual a decisão? Uma decisão de conduzir, de falar, Senhor, eu vou entregar minha vida a Ti. A palavra falou comigo, eu não quero mais saber de ficar remando à toa. Não quero saber de ficar enfrentando tempestade. Eu não vou ficar dormindo mais. Eu não vou ficar demorando. Eu vou tomar uma decisão nessa noite que vai acabar com a tempestade da minha vida. E eu quero entrar no Teu propósito. Fique em pé em nome de Jesus.